hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre a gestão Tarcísio de Freitas, pautas e oposição na Alesp, na Assembleia. Eu converso com a Mônica Seixas, que está aqui comigo, que é deputada estadual pelo PSOL de São Paulo. Mônica, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todo mundo que acompanha. Bom, Mônica, o PSOL e a Rede formaram uma das federações partidárias na Alesp, não é? Junto com a Rede, são poucos deputados, não é, que têm um foco principalmente em pautas sociais, né, direito das mulheres, não é? Você é integrante também do movimento das pretas, tem a bancada feminista, inclusive tem um coletivo, né, de mandato coletivo. Nós somos dois mandatos coletivos na Alesp, os dois do PSOL. E eu venho ao meu segundo mandato coletivo, fui o primeiro legislatura passada. Agora, com essas pautas de vulnerabilidade, a gente sabe que no âmbito federal também é a posição do PSOL. E já tem uma discussão muito grande, por exemplo, em relação à posição do governo do estado e da prefeitura com relação à Cracolândia e os moradores de rua. Eu acho que é importante até não misturar, né, que é a Cracolândia, mas acaba tendo uma situação de conflito colocada. Como é que você vê essa situação? Primeiro que hoje a gente está falando de muitas Cracolândias. O exemplo de São Paulo é mais dramático porque é maior e perdura há muito tempo, né? A gente está umas 3 décadas convivendo com isso, mas a realidade é que hoje a gente tem pequenos centros de uso contínuo de drogas pelos interiores. A minha cidade tem, Campinas tem, Taboão tem, enfim, é um problema gigantesco e São Paulo é exemplo para as outras cidades de como agir ou como não agir. É um problema de saúde pública, é um problema de pobreza extrema, é um problema de desassistência social e a gente tem hoje a prefeitura do Ricardo Nunes, junto com o governador Tarcísio, colocando mais polícia, removendo aquelas pessoas só com polícia, ao mesmo tempo que aumenta a insegurança no centro. Hoje a gente está ouvindo comerciantes dizendo meu comércio está em risco, os consumidores deixaram de frequentar a minha loja e etc. A população que mora com dificuldades de andar, porque houve uma remoção de pessoas sem um encaminhamento para a solução de fato. E só a polícia não dá conta de tratar com um problema gigantesco como esse. Para o pessoal é muito caro a gente lidar com as pautas de desigualdade social, com assistência social e saúde. A gente sempre defendeu isso. A gente assistiu na pandemia a aumentar o número de pessoas em situação de rua. As barracas se avolumarem pela cidade de São Paulo, mas também por todo o estado. As pessoas estão morando em barraca, não é só uma situação da Cracolândia. Por isso que o nosso deputado federal Guilherme Boulos pediu à justiça que não se remova a barraca das pessoas em situação de rua. A gente precisa remover as pessoas da rua e não a barraca das pessoas que estão em situação de rua. Mônica, o que a Alesp pode fazer nesse sentido? E aí eu queria saber como é que fica o papel da oposição nesse cenário que temos hoje da Alesp, né? Que saiu aquele comando do PSDB, mas nós vimos nas eleições André do Prado tendo apoio, inclusive do PT, né? E o pessoal fez parte, por exemplo, da base de apoio da frente que apoiou a candidatura do presidente Lula. Então, tem toda uma negociação política estadual. Vocês têm espaço para isso? E aí eu já coloco uma outra questão que vocês vêm discutindo, que é a proposta do governador Tarcísio em relação às escolas contra a violência. Tá, o PSOL hoje se firmou como o único partido 100% da oposição, não votou no candidato do André do Prado. Foi um início de mandato, esses 2 mandatos do Executivo Nacional e Estadual começam numa mudança de cultura política muito grande e abrupta no federal, porque a gente teve o primeiro presidente não reeleito da história. No Estado, depois de 30 anos de PSDB, a gente teve uma mudança de partido político e de direção, mas não de cultura política no que se refere à relação com o poder legislativo. A gente verificou, inclusive, o Poder Legislativo do Estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa, se mover muito rápido para entregar para o Tarcísio um conjunto de ferramentas que antes colocava à disposição do governo do PSDB, que significa uma Alesp paralisada, que significa uma Alesp sem independência e sem autonomia, e por isso o pessoal não votou no André do Prado. A gente tem ali uma série de acordos que hoje, no dia de hoje, se ratificam na Assembleia Legislativa com as eleições das comissões. As comissões que vão deliberar temáticas específicas foram todos eleitos presidentes a partir desse acordo que começa com a presidência, por exemplo. Mas uma comissão muito importante
importante foi formada, que é a Comissão de Habitação e Infraestrutura, que não existia na Assembleia Legislativa. E até nisso o governo estadual queria se meter, porque o líder do governo chegou na Assembleia Legislativa dizendo que o governador não quer essa comissão. E a gente teve que responder que o governador não se mete na autonomia do Poder Legislativo. É o Poder Legislativo que decide quais temas vai se debruçar, como vai se organizar, quais comissões vão ter. Mas a grande pedreira a gente vai verificar quando vier um primeiro grande projeto do governador. Até hoje o Tarcísio não mandou nenhum grande projeto para a Assembleia Legislativa. Tem governado de ofício com a polícia. Todas as grandes ações dele têm a ver com a polícia, polícia, polícia. Até porque ele enfrentou duas grandes tragédias, São Sebastião, na sequência o ataque à escola da Vila Sônia, mas não mandou ainda nenhum projeto estrutural. A expectativa é que o primeiro grande projeto estrutural do Tarcísio, a Assembleia Legislativa, seja a Escola Mais Segura, que é um projeto que ele vem anunciando como resposta aos ataques da escola, que o secretário Derrite ontem esmiuçou na entrevistas que deu, e uma parte importante desse projeto que precisa ser aprovado na Assembleia Legislativa é policiais reformados na gestão escolar. A gente estava falando sobre isso para não confundir. O governador vem anunciando a contratação de cerca de 1.000 vigilantes da rede privada para ficar como porteiro. Essa é uma parte, mas a outra parte é a contratação de policiais reformados, policiais que se aposentaram, que não estão mais na ativa, na gestão escolar, fazendo parte da direção das escolas para poder palpitar se a escola tem ou não tem um sistema de segurança a contento. É isso o governador não tinha falado quando ele fez a apresentação da proposta dele, né? Está no site da Secretaria de Educação. Quando ele apresenta a Escola Mais Segura, é o último tópico ali do site da apresentação do projeto, inclusive anunciando que esse será um projeto de lei, por isso a expectativa é que esse seja o primeiro projeto de lei, porque ele anunciou o pacote, se lá está prevendo um projeto de lei, esse projeto deve chegar nos próximos dias. E o secretário de Segurança Pública falou dele ontem em algumas entrevistas, então essa é a expectativa que chegue. Se chegar, há uma grande divergência, inclusive sobre o que pensa o governo federal a respeito da prevenção das escolas e o que nós pensamos como sociedade. Primeiro, porque tanto a contratação de vigias particulares quanto policiais reformados na gestão escolar é uma porta para a privatização da gestão escolar. A gente quer servidores públicos que estejam na escola todos os dias, que não façam rodízio, porque ele precisa conhecer o estudante. Ele precisa conhecer se esse estudante tem vulnerabilidade social, se ele tem briga com o coleguinha, se ele pratica ou se ele sofre bullying. Tem que ser alguém do cuidado, faz parte do cuidado de crianças. O governador Tarcísio até falou isso em relação aos vigilantes. Aí vem essa novidade de policiais poderem participar da discussão das escolas no que elas têm de fazer, né? A gente não ignora que a segurança pública tem uma contribuição a fazer. E eu acho que a maior contribuição que a segurança pública tem a fazer no ataque na escola é nas inteligências. Por exemplo, punindo crime de internet, mapeando essas redes, indo atrás de quem faz ameaça antes de que elas cumpram e etc. Hoje a Polícia Civil está desmontada, até mesmo a Polícia Militar. Se a gente for falar de um policial em cada escola, são 5.500 escolas. Os 1.000 vigilantes que ele quer contratar não vai dar conta de ter um em cada porta. A ronda escolar também não dá, mas enfim, a solução vem da inteligência. O que a gente está vivendo é uma crise sistêmica que tem a ver com problemas profundos das infâncias e juventudes. A gente está falando de um mesmo governador que no final do ano demitiu inspetores. Inspetor, lembra do inspetor? Aquela figura que na nossa infância ficava cuidando do banheiro, ficava cuidando da portaria. Quando você vinha sem uniforme, falava, por que você está sem uniforme hoje? Você estuda aqui? Né? Você estuda aqui, nunca te vi, qual que é a sua sala? Deixa eu te acompanhar se você brigava com um coleguinha. Eles se chamam agentes de organização escolar, hoje no quadro de funcionários da escola pública. No início do ano, o Tarcísio demitiu os agentes de organização escolar. Existe esse trabalhador na educação que cuida da organização da escola. E agora a solução da falta de cuidado dos adolescentes está sendo arma. A cultura da arma não faz uma escola de paz. Uma escola de paz tem que ter educação, tem que ter assistência social, tem que ter acesso a esporte, cultura, lazer, tem que ter trabalhadores que estão ali no cotidiano conhecendo aqueles jovens e aqueles adolescentes, sabendo quem é novo, quem está ali, quem não estuda naquela escola, o que eles fazem no banheiro.
Hoje a gente tem, primeiro, quase não tem banheiro em escola pública, pelos interiores estão em situação precária. Segundo, que os banheiros que tem, os adolescentes frequentam sozinhos. E aí a gente, é pichação de ameaça, é violência entre eles, é matar a aula. E quem cuida disso é um trabalhador da educação que precisa ser reincorporado na educação com urgência, que é o agente de organização escolar. E esperar que essa discussão chegue mesmo na Alesp para ter um aprofundamento dos estudos. Eu agradeço muito a sua participação, Mônica Seixas, que é deputada estadual, pelo pessoal aqui de São Paulo. Uma boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Com vocês. Não esqueça que essa entrevista da